Sou curadora aqui da casa do Museu Afro-Brasil e também estou como curadora adjunta, né, do Panorama da Arte Brasileira, né, que essa união é o que faz o motivo da gente estar aqui nessa conversa hoje. Estou aqui com a Divânio Lessa, que é um dos artistas, né, do Panorama, e que a gente também tem aqui, né, como participação, que vai estar aqui falando um pouquinho com a gente, assim como todos vocês podem estar ali com a gente falando e comentando, porque eu acho que a ideia, apesar de a gente estar aqui dividido, a gente podia quase fazer uma roda aqui, eu sugeriria assim para a gente quase ir fechando para cá. Mas o Germano do Chá e o Tiago de Paulo Souza, que são curadores também do Panorama, né, da Arte Brasileira, que está acontecendo lá no MAC, né, no MAC USP, e a gente está encerrando esse ciclo de 4 meses de exposição nesse final de semana, né? Então, a obra da Divânio, né, uma obra que veio aqui, né, para o museu, essa obra que a gente está vendo logo aqui atrás da gente, até estranho a gente estar de costas para ela, já que ela fala muito, né, o nome dela é Energia, e, enfim, ela é sobre essa relação de energia, né, daquilo que acaba ligando, daquilo que está super conectado, né, daquilo que precisa se reconectar, porque a prática da Divânio, ela é muito ligada a um processo de coletividade, né, Divânio? Acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas o que eu queria assim, trazer para a gente iniciar essa conversa, né, que eu acho que é uma conversa antes de qualquer coisa, é do porquê a gente está aqui no Museu Afro-Brasil, né? Acho que a Divânio pode falar um pouco que esse trabalho ele também está em outros espaços, ele é um trabalho que ele começa ali, começa não, né, porque não tem início, meio e fim, mas que ele está ali no MAC, a gente tem essa, né, essa parte aqui, esse corpo, digamos, aqui no Museu Afro-Brasil, e tem mais em outros lugares também, que aí eu acho que a Divânio pode falar melhor sobre essa relação dele, do porquê, né, esse trabalho ele se espalha, do porquê ele começa e porquê ele se espalha. Mas eu acho que a gente pensa aqui, né, a gente está no museu, que é o Museu Afro-Brasil Manuel Araújo, leva esse nome, né, que era do antigo diretor, né, que também era artista e também era escultor, e era uma pessoa que trabalhava também com madeira, né, tinha nesse elemento uma coisa, um fazer principal, digamos assim, nos seus trabalhos, né. E aí eu acho que é importante para a gente começar a entender, né, um conceito que o Emanuel faz, que inclusive tem uma exposição que aconteceu no MAM, né, aqui em São Paulo, que é a Mão Afro-Brasileira, né, que acontece em 88, né, em 1988, e né, a gente consegue entender muitas relações, né, do Emanuel falando sobre essa mão, né, que ela constitui o Brasil, né, ou esses Brasis, digamos assim. Então, essa mão que é tão cara, digamos assim, que são a mão, né, da população negra, né, que a gente está falando especificamente, é uma mão que está ali em todos os trabalhos, né, pensando o que o Emanuel vai trazer, e que está ali muito atrelado, inclusive tem uma parte que a gente retoma, né, na exposição que a gente faz pensar e repensar, fazer e refazer, que é pensando essa relação desses objetos de trabalho, do período da escravidão também, e que ao mesmo tempo aqueles objetos eles não eram simplesmente objetos de trabalho, mas eram objetos de design feito por mãos negras. Então a gente entende que esse percurso, né, ele percorre o que constitui o Brasil, né? E acho que está na natureza desse museu, né, um processo de muita importância de entender que acervo é esse, como esse acervo ele perpassa, inclusive ele vai falar, a gente vai ter muitas peças sobre o barroco brasileiro, né? Vai pensando nesses artistas que constituíram, né, esses fazeres dentro dessas igrejas, entendendo todos os processos, inclusive de fugas, né, de constituição de saberes nessa construção dessas peças, né, que hoje constituem esses prédios, essas edificações, que na verdade perpassam as arquiteturas e muitos outros fazeres, né. E aí, voltando aqui para a Divânio, tem uma coisa que toda vez que a gente conversa, uma coisa que está assim nas falas, né, que eu acho que é super importante, é quando a Divânio traz que ele é a 4ª geração da família dele, né, que tem esse ofício que tem a ver muito com ser, né, a questão da cestaria e também do tropeiro. Então eu queria abrir a conversa pedindo para você falar um pouco sobre esses ofícios, esses fazeres, assim, e como é que você traduz eles a partir do processo de trabalhar a linguagem, né, sendo você essa 4ª geração, né? É isso. Oi, gente, tudo bem? Primeiramente, boa tarde para todo mundo e que seja bem-vindo. Essa casa é nossa também. Antes de tudo, eu queria agradecer o MAN, o time que trabalhou lá para que esse panorama acontecesse, né, que são a junta de 3 curadores e todas as pessoas que
contribuiu para que esse panorama acontecesse dessa maneira. E pela minha forma de enxergar, ele é muito bonito. É 1000 graus. Não poderia ser diferente, né? E queria agradecer também ao Afro Brasil por ter aberto essa oportunidade de essa obra surgir desse espaço para uma conexão material e imaterial dentro hoje de São Paulo, né, espaço físico, mas universo, ar, vento, terra, envolvendo todas essas questões. E já que a Ariana abriu essa conversa dessa maneira, eu vou falar um pouco do meu trabalho, do meu serviço. O meu serviço ele não nasce por si só e nem tem varinha mágica dele acontecer. Ele é simplesmente um processo evolutivo de um grupo familiar dentro de uma família e várias outras famílias dentro de uma cidade que sobreviveu dentro do processo da exploração de ouro. Então, por exemplo, ela passou por 2 processos. Né? Ela passou pelo processo de entender da mata e o processo de entender da trama. Isso 4 gerações, onde existiu independentemente em qualquer realidade onde envolve um nível político, onde envolve a questão nessa sociedade moderna hoje. E o principal dela chama-se doação. Se o fulano tem aquela mercadoria, você leva um tiquinho para ela e ela te sustenta da outra maneira, com o tiquinho que ela tem da diversidade, e todo mundo existe e sobrevive nesse contexto de doação. Então, meu trabalho ele não tem outra serventia até hoje e outro princípio a não ser sustentado por essa diversidade de elementos dentro do ambiente, né? Que é existir o outro para que eu possa existir também. E nesse momento, nos últimos tempos, e outra coisa, o material que existia dentro da possibilidade que estava perto de mim, não tinha outro elemento, a não ser terra, madeira, pedra, água, ar, fogo. Eu não tinha outro elemento. Eu não tinha uma tinta acrílica, eu não tinha um ferro ou uma solda. Então a educação foi simplesmente assim, meu amigo, aprenda a trabalhar e desenvolver coisas com os instrumentos que estão na sua mão, que está do seu lado, que está debaixo do seu pé, que está dentro de você, que está no outro, que está naquela outra matéria. E até mesmo nessa matéria tem uma evolução de enxergar isso em gerações, que é a convivência com as outras espécies vivas. Então, a gente tem uma geração de 4 gerações que vive da natureza e todos os seres que estão aqui não têm outra forma de vida a não ser da natureza, não importa a geologia, seja em Lavras Novas, seja em São Paulo, seja na Ásia, seja no Rio, não tem outro princípio ainda de existência. Que a forma da gente lidar nesse ambiente, ela foi muito educativa de respeito às espécies que estavam lá. Que são as plantas, que são os insetos, que são a água, que é o fogo. Então, meu pai, sem saber ler e escrever direito, ou fazer conta, é uma coisa muito impressionante, né? Às vezes a gente aprende a fazer conta, a ler e escrever, e não aprende, às vezes, por que o rio corre desse jeito. Por que aquela pedra está ali, ou por que aquela árvore está envergada. Então tem essa percepção que é de muita serventia. Né? Então, por exemplo, essa educação desse princípio do meu trabalho é esse, e hoje aqui eu me sinto não representando ou falando de Adivano Lessa. Hoje aqui eu carrego uma história de uma população que é vizinha de Ouro Preto, né, uma cidade que foi tomada pelo século da questão do ouro, né, e que Lavras Novas tem uma característica diferente, onde as terras de lá também pertencem ao povo nativo de lá. Que lá também existe uma irmandade no nome que é atual, mas antes existia os fabriqueiros. Né, e tem, por exemplo, a gente vai de 4 em 4 anos voltar para
botar o presidente, vice-presidente, aquilo. A gente vai de 2 em 2 anos, todo o povo nativo de lá, voltar para uma chapa administrar os bens do povo da Irmandade Nossa Senhora dos Prazeres. Então, na Lavras Novas existe essa relação que, em algumas questões, é até um pouco complicada para lidar com o município Ouro Preto e algumas outras regras que existem no universo cidadão brasileiro. Né? Então, a Lavras Novas tem essa matriz. E essa matriz sustentou essa coletividade de doação durante séculos, durante 2, 3 séculos. Vivendo dessa maneira, de uma forma sustentável, dando direito para o outro existir também. Né? Então, por exemplo, isso trouxe para mim um significado muito grande, até mesmo nessa questão desse evento que aconteceu do Panorama. Que é a liberdade de um evento Panorama em um outro espaço, que é o Afro-Brasil, permitir com que as duas coisas, as duas instituições, possam montar diálogos entre qualquer realidade que aconteça em questão de um evento artístico ou qualquer manifesto humano. Porque cada um carrega uma carga energética. Como o Man tem uma serventia maravilhosa, tendo um contexto artístico, de mostrar trabalho, de desenvolver projetos, o Afro-Brasil também tem tanto que é muito importante. E até mesmo muito importante em questão a manifestos culturais, seja ele qual for, ou em espaço físico, Afro-Brasil, Parque Ibirapuera. Então, por exemplo, essa abertura desses 2 leques, eu acho que ele é muito importante para todos nós, e ele dá uma abertura de relações de bom grado para que as duas coisas possam existir sem agressão. Aí eu me pergunto assim, perante a todos vocês aqui, que as coisas não funcionam sozinho, nada funciona sozinho, então nós temos aqui a Ariana Germano, o diretor do museu, essa turma toda, é um diálogo para todo mundo falar sobre essa questão e o que acha. Que vem uma pergunta assim para mim simples: qual é a importância do Museu Afro-Brasil dentro de um contexto arte atual ou antropológico, dentro de São Paulo ou dentro de Brasil e mundo? Onde é que está o esteio de existência da relação manifesto humano universal? A gente conseguiu montar um elo maravilhoso. Afro-Brasil, dentro de São Paulo, que teve um exercício enorme, de muita dificuldade, de muito desempenho, que é o Emanuel Araújo, que eu respeito muito. Eu queria trazer essa discussão, essa conversa, para a gente tentar enxergar isso dentro de um contexto não só de um espaço desse dentro de São Paulo, mas de um espaço desse que carrega uma estrutura, uma energia fantástica que tem que se estabelecer no mundo inteiro. É no mundo inteiro. Porque se a gente for ver a estrutura da diversidade do mundo, das origens, da antropologia, da nossa evolução espécie humana, do caminho que ele pegou para chegar até aqui, um espaço desse tem uma serventia gigantesca e que tem que existir. Né? Então eu queria trazer essa conversa não só de um pensamento eu falando, mas aberto para que as pessoas que estão aqui, que é muito precioso, porque vocês tiraram o tempo da vida de vocês para vir para cá hoje. Então, assim, eu digo que as pessoas pensem sobre isso, sobre esses 2 espaços, sobre essas conexões. E está aberto para quem quiser manifestar da forma que achar melhor. Eu vou puxar o bonde, então. Oi, gente. Feliz Ano Novo, para quem eu não encontrei ainda antes. Bom começo de ano, para quem eu já vi. Eu sou o Thiago de Paula Souza, né? Como a Ari apresentou. Eu acho que eu vou puxar um pouquinho porque você falou lá de 1000 graus. Para a gente puxar um pouco a nossa lembrança, essa memória. Quando o convite apareceu para você e a gente falou
talvez só para também deixar todo mundo na mesma página, o 38º Panorama de Arte Brasileira se chama Mil Grau, né? Mil grau, o que funcionar melhor para cada um e cada uma. E uma das coisas que a gente estava bastante interessado, né, como o nome, né, a história do Panorama, né, é tentar pensar num recorte possível sobre a cena, as cenas, que cenas, ou as produções artísticas brasileiras contemporâneas, né? E desde o começo a gente sabia que isso era uma missão impossível, coreografias do impossível, então um pouco, puxar um saco então um pouco do nosso pensamento curatorial foi sempre lidar com essa impossibilidade de fazer um retrato da cena, né? A gente sempre sabia que era uma paisagem recortada pelos nossos olhares, assim, pelos olhares de nós três, meio passando pelas nossas lentes, né? Mas enfim, o nome Mil Grau, acho que quando a gente chamou de Mil Grau, um dos pontos é que a gente estava muito interessado na transformação da matéria, na transmutação da matéria. Eu queria que você tentasse puxar na sua memória qual foi o primeiro estalo que apareceu na sua cabeça quando a gente chegou com esse título, com esse nome Mil Grau. Como que você viu o seu trabalho, o seu serviço em relação com esse tema, com esse título? O que foi que estalou ali? E essa é uma primeira pergunta. A segunda, talvez, seria como foi também pensar a mudança de lugares, né? Sempre quando você está imaginando as esculturas, o trabalho, ele é muito... É um cuidado, é um olhar para o lugar onde aquela escultura vai ser instalada, como ela vai se relacionar com o ambiente, o tipo de relação que ela vai fazer com as pessoas que vivem ali, não só com as pessoas, mas com todos os seres que habitam esse espaço. Quando mudou, que tipo de exercício você acha que foi preciso fazer para reorganizar ou restabelecer esse equilíbrio que existia para o projeto inicial? Duas perguntas meio grandes, mas acho que a gente vai tentando responder. Vou falar só uma coisa no meio de vocês, porque eu acho que é legal. Já voltou as perguntas para a Divânia, a gente está aqui nessa conversa com o artista, mas eu acho que é legal essa pergunta que a Divânia jogou para a gente. Talvez nem que a gente assim vá responder assim, mas que a gente isso vai reverberando, né? Um pouquinho, a energia vai reverberando. Só uma coisa que vale a pena mencionar é que essa ideia do afro sempre esteve presente desde o mãe. Então não é que o afro veio depois da mudança de lugares. Que acho que a minha outra pergunta vai por aí, mas eu deixo para fazer depois. Vamos embora. Olha só para você ver. Mil Graus, quem trouxe a notícia primeiro para mim foi o Germano, né? Perguntou se eu toparia, eu falei assim, poxa, Germano, essa conversa veio para uma hora, né? Já que encontrou. Aí eu fiquei quieto dentro daquele livro, beleza, vamos. Aí depois ele trouxe o tema. Ele trouxe o tema assim, 1000 graus, falei, puta merda, tô lascado. E aí eu refletindo daqui, refletindo dali, eu fui pensar aonde a gente encontra o 1000 graus. Eu acho que o 1000 graus, em alguns momentos, ele está no manifesto. Em outros momentos, ele está no silêncio. Então, por exemplo, eu encontrei esse 1000 graus dentro da concepção escultórica, antes de existir a obra, no silêncio. E a partir disso, ele começou a montar, a se formar dentro de um contexto escultórico. Porque, na minha linguagem, que é a história que eu consigo desenvolver no trabalho, apesar de existir a matéria, ele existe primeiro na concepção de aceitar a matéria como ele é. E de entender que forma que eu consigo, que ele permite a transformação.
Então, quando esse 1000 graus começou a pulsar dentro do meu silêncio, a loucura começou. Aí a obra começou a se transformar em termo energético. Indivíduo, Germano, você e ela. Aí vem espaço, man, que não seria, ela seria aqui. E vem, primeiro, que eu acho que tem uma coisa muito fundamental dentro de uma coisa vibratória, que foi um encontro muito grande entre eu e Germano. O cara chegou, falando assim, aquela carga energética, eu falei assim, não tem como, vou ficar de fora, vou pular nessa pipoca desse negócio. E eu vou fazer a minha contribuição. Eu consigo. Então, por exemplo, isso que está aqui aconteceu muito mais num silêncio invisível de perceber a carga energética de quem estava envolvido e o espaço onde ia habitar esse evento, eu comecei a perceber isso primeiro. Aí quando isso começou a ter um diálogo com atrito, e depois você entrelaçando aquele atrito para que as coisas possam seguir seu caminho, aí as coisas começaram a fluir. Começou a ser, Ivana, calma, pondere. E foi uma coisa muito interessante também, que o primeiro objeto que eu encontrei nisso, quando eu conheci você, Irineariano, foi o Germano. O jeito que ele conseguiu chegar e manifestar isso para mim até mesmo pelo telefone. Que pelo telefone parece que eu já liguei uma carga energética nele. Eu falei, caramba! Aí depois houve aquele encontro. E a conversa daquele encontro foi muito boa. Por quê? Antes de qualquer curadoria, antes de qualquer objeto estético, existe o ser humano. E o ser humano carrega uma carga energética própria dele, que é modificadora. Então, primeiro, antes de qualquer coisa, eu tento enxergar o meu ser e aproximar ele cada vez mais da natureza do outro, para que eu possa tomar um pouco do outro e o outro tomar um pouco de mim. Eu acho que a maioria das obras que eu tive uma carga energética dentro de um indivíduo coletivo foi quando eu consigo fazer isso. Porque senão é uma matéria vazia. Você entende? Então é uma matéria vazia. E em questão às mudanças, a outra resposta, e em questão às mudanças de espaço, eu sou meio bronco nessa questão. Por quê? Até algum ponto. Porque quando a minha natureza é abrir, mas quando eu parto para o trabalho, eu fecho. Eu direciono a energia. Porque senão ela vai se espalhando. Dentro de um serviço entre energia e matéria, se a gente não tiver uma concentração, ela já se perde pra caramba. E se você não tiver um direcionamento, ela vai se virando as partículas. Mas isso nós chegamos a essa mudança naquele processo todo, muda para cá, muda para lá, faz um tempo, fala para o outro. E de um mês eu tive que revirar o trabalho 2, 3 vezes, né, Germano? Eu fui entender o fluxo da água. Como é que o rio corre, entende? Como é que a água fura a pedra? Como é que uma árvore, às vezes, o sol está batendo para lá e tem outra coisa aqui, ela vai seguir o seu rumo. No início eu achei isso meio desconfortável para mim, porque era muito trabalho. Porque mudar um trabalho dentro de um mês 3 vezes, quando você já está com aquela carga energética formada e direcionada no serviço, pau quebrando, mudou, o que eu faço agora? Então eu tinha que voltar para esse fluxo natural das coisas. Entrega e segue o caminho que tem que ser seguido. Então foi a primeira coisa que eu cheguei ao rio. Como é que o rio corre? Ele chega lá de uma forma ou de outra. Como é que lasca uma pedra? Como que uma árvore cresce? Como é que as raízes se entrelaçam e todo mundo exige? Então a matriz da minha concepção de conduzir qualquer coisa, ela tem esse feitio de compreensão e de seguir, né? Então tem essa natureza. Normalmente vai acontecer isso. Normalmente vai acontecer isso. Principalmente quando as coisas me espremem. Como se diz assim, vamos ver o que você tem para dar. Não é que eu vou achar mais. Aí vou futicando, não tem que vai aparecer. Aí vai saindo, sai daqui, sai de lá. Às vezes sai de um jeito, de um olhar, ou de um fulano fala um trem, e aí eu entro na porta, levo uma topada e falo, calma,
Olha lá, o negócio está te mostrando, rapaz. Agora você tem que olhar não é para o céu, não, é para o chão. Porque a matéria tem que descer. Então, por que você está olhando para o alto? Então, eu deixei de olhar para o alto e olhar para o chão. Onde é que ela vai alojar ali? Então, eu tenho essa relação com o trabalho dessa maneira, né? Mas, assim, esse trabalho, eu noto muito, quando tem uma fluidez com as pessoas que você está trabalhando, uma carga energética que todo mundo está dando porque tem que dar. E senão não funciona. Não funciona. Se você não dá, você não recebe. Então, por exemplo, eu tenho isso com todas as coisas que eu me proponho fazer, que é de dar o que eu tenho. Eu dou o que eu tenho. Que seja desse tamanho, que seja capinar uma roça, que seja conversar com agora, que seja conversar com o outro, catar um papel. Eu dou o que eu tenho em toda a realidade de vivência. E hoje eu dou com consciência. Porque eu quero dar. E se a pessoa quiser trocar, que ótimo. Se ela não quiser, eu dou para ela assim mesmo. Entende? Eu dou para ela assim mesmo. Porque uma construção de vida, de essência dessa maneira, é muito melhor. E construir alguma coisa dessa maneira, que seja escultura, que seja casa, que seja livro, que seja pensamento, que seja qualquer coisa, ele toma uma outra proporção. Então, assim, é uma consciência de desenvolver e fazer coisas, seja indivíduo normal dentro do trabalho único, ou seja indivíduo quando envolve outras pessoas. Eu acho que quando envolve outras pessoas, eu deixo de existir em determinadas coisas, porque o outro também precisa existir no contexto dele, na sua caminhada da vida, que ele aprendeu, que ele errou, e trazendo para esse pacote. Esse pacote não é só meu, esse pacote é de todo mundo, que se trata de vida, e a vida é cristalizada em bilhões de coisas, ela se transforma na matéria de milhões de coisas. Então, eu acho que essa concepção, eu me sinto muito bem vivendo assim. Entende? E construir qualquer coisa dessa maneira, eu tenho todo dia na cama muito mais em paz. Então, é isso. Não se trata só de fazer escultura, de construir uma carga energética dentro do universo. Se trata de construir uma carga energética no processo diário da sua vida, que naturalmente é escultura, pensamento, terra, ar, cheiro, gente, roupa, sapato. Pode virar tudo essa carga energética. A escultura é uma delas. Sair para expor, desenvolver um trabalho junto é um deles, mas às vezes a gente pode desenvolver um trabalho tão fantástico no universo do pensamento. É uma coisa muito linda também, né? Que é a imatéria, que eu acho muito importante, essa questão da imatéria. A gente está com a vida um pouco mais assim também, né? Do cosmos. Então tem várias coisas para a gente desenvolver. E é isso. Como a gente está aqui no Afro, e eu acho que esse é o grande assunto, eu queria te ouvir também, porque talvez eu nunca tenha te ouvido também muito propriamente. Thiago e eu começamos a nossa jornada no seu ateliê, praticamente, de visitas, assim, de viagens. Então, eu acho que além da gente se aproximar do seu processo, do seu trabalho, ir lá ver seu cantinho, seu lugar, como é que é a realidade, a coisa toda, a gente vê no seu habitat natural, eu acho que para a gente foi importante porque a gente estava nutrindo o projeto também, né? E foi muito marcante, né? E ali você chegou muito categoricamente para a gente tinha uma noção do que era o trabalho, e você chegou muito categoricamente, que a gente falou, caramba, o Thiago, óbvio, tem uma relação também histórica com o Afro e tudo, mas você chegou muito categoricamente e falou, a gente precisa começar no Afro, precisa buscar em algum lugar, porque possivelmente faltava no outro. Então eu queria te ouvir um pouco da onde surgiu essa ideia. Para quem não está tão próximo do seu trabalho, é um trabalho que só funciona, a manifestação material, ela é um reflexo do corpo, né, corporificado, de uma energia. Então essa energia precisava de uma fonte, né, precisava de e ela funciona como um reator, então ela ia jogar lá. Então a gente sempre soube que na verdade no Man, né, aqui ia ficar um receptáculo de uma energia que sairia daqui. Com a mudança do mar, que a sua obra ganhou outra proporção lá, ela é a primeira obra, né, então é muito difícil a gente fazer uma visita lá e não começar por ela. E aí eu logo percebi que na verdade o panorama começava aqui. Porque como lá é a primeira obra, e a primeira obra dela está aqui, para a gente começar a falar do panorama, a gente precisa começar a falar
desse trabalho que está aqui. E não por acaso é uma flechada para o alto, né? Então o panorama de fato começa ali, nessa flechada, e eu queria te ouvir um pouco o que você sentiu, que você fez uma visita no MAN, e aí voltou para o ateliê, voltou para Lavras Novas, veio com essa ideia e contou para a gente pessoalmente naquele momento. Eu queria entender um pouco esse processo, o que faltou, o que precisava buscar aqui, o que você encontrou no Afro que faltava ali, e toda essa questão também de uma rede energética. Para quem não sabe, como a Ari sugeriu, tem outras 3 esculturas, além dessas 2, em outros 3 lugares, representando justiça política, espiritualidade e terreiro. Então tá na Lesp, tá numa escola e tá no terreiro, né? E essa ideia da rede que começa aqui e que inaugura o panorama, né? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Só fazer uma outra questão, já que a gente está falando, acho que quando a gente pensou também no projeto, nessa coisa do 1000 graus, etc., eu acho que uma das palavras que a gente mais falou, e é o título da sua obra, é energia. Eu acho que todos os vídeos, todas as falas, todas as relações, a gente fala energia. O 1000 graus, é uma energia de transmutação, energia de transmutação. Acho que essa palavra o Thiago já usou, o Germano usou também, e essa relação que eu acho que a gente também vê em outros trabalhos lá, que é uma ideia de condução, de transdução, que é de pensar essa matéria que conduz, né, e como é que ela vai se transformando. E aí tem uma coisa, né, que aí eu acho que também cabe a você, enfim, falar assim, o que der, o que dá, né, mas tem muitos elementos. A gente está falando assim, tem a madeira, mas lá no MAC a gente tem as sementes, tem vários elementos que estão ali, aqui tem cruzes, né. Então, enfim, se você puder falar um pouquinho também sobre essa constituição desses elementos, que eu sei que são muito importantes quando você traz, né, essa carga energética, como você bem disse, assim, para ela ser realocada no espaço. Né? Olha só, a gente não pode esquecer que a energia do presente, agora, ela é a vital. Agora, é o momento mais lindo do mundo. Nós estamos aqui real agora. Essa a gente não pode esquecer dela nunca. Mas quando eu enxergo uma evolução de carga, de trabalho, de energia que me trouxe até aqui, eu não posso esquecer dos meus antepassados. Ele é que me ensinou a capinar, ele é que me ensinou a chegar a terra no milho, ele é que me ensinou como é que a lua trabalha, ele é que me ensinou como é que a formiga corta, o que tem que fazer. Ele é que me ensinou, que falou comigo do meu tataravó. Ele que falou do fulano que mora lá do outro lado do rio, ele tem aquela folha. Então foi assim, foi uma relação de observar ambiente dentro do contexto São Paulo, dentro do contexto pessoas e dentro do contexto de objeto físico. Que se trata de objeto físico que a gente está trazendo para as pessoas verem. Escultura, pintura, seja ele qual for. Não se trata de um universo pensamento direcionado ao não. Só que antes disso, de estar no Afro-Brasil, eu já relacionei com isso de outra maneira, que é através do silêncio e o sentido que a gente pode fazer, que é daqui para cima, que é espaço humano, que é tentar relacionar com esse outro universo de uma maneira silenciosa. E onde isso aloja, onde isso é bem recebido, e quais as coisas que podem sustentar isso para durar um tempo maior. Então, quando eu cheguei no MAN, eu olhei para o MAN e falei assim, nossa, estou trazendo um trabalho para cá, eles me convidando. Mas, além do momento presente, aonde eu possa me conectar com a energia da ancestralidade, porque ele está fazendo um trabalho desse, não quer dizer que estou fazendo só o meu trabalho. Quer dizer que eu estou representando, nesse momento, uma boa parte de algumas gerações afro-brasileiras, em termos de arte, em termos de ocupação, em termos de manifesto, em termos até mesmo de existir. E um lugar onde me deu determinada energia foi o Afro-Brasil. Primeiro eu busquei na natureza.
mas foi negado. Entende? Em questão ao parque, das relações que as plantas têm com o subterrâneo, o corpo vivente e a conexão com o sol, e que vai toda essa questão. Que é esse o processo. E quando eu enxerguei o Afro-Brasil, primeiro eu pensei que ele ia negar. E se ele negasse, eu ia entrar para debaixo na grita das portas. Sinceramente, cara. Se não deixasse, eu ia arrumar um jeito de entrar para a grita da porta. Eu já estava montando estratégia de pensamento e de conexão, como que eu ia entrar dentro desse museu, com todo o respeito que tem de 500 anos atrás, de 2.000 anos atrás, dentro dessa estrutura familiar, que pudesse me ajudar. Eu entrar dentro dessa greta, nem que seja com água, com qualquer coisa. Literalmente, eu já estava nesse processo. Então, por exemplo, como eu não existo sozinho, o Afro-Brasil foi simplesmente assim: me ajuda, meu Deus, que eu preciso de ajuda, que eu não sou super-herói. Entende? E que eu preciso, para seguir minha caminhada, toda a ajuda de quem puder contribuir para fazer um serviço. E o Museu Afro-Brasil foi um desses elementos. Não só as pessoas físicas, vivas, que estão aqui trabalhando para esse espaço existir nesse momento, como o Manuel fez com o seu time, e como as pessoas que estão aqui agora tentando tocar isso para frente. Mas todo objeto que tem aí dentro desse espaço, ele carrega uma energia antropológica que ainda foge do nosso conhecimento no momento atual, muito grande. E se a gente começar a relacionar com eles, até mesmo com um objeto, um ser humano provocou uma carga energética com ele, de outra maneira, a gente pode enxergar outras coisas nele. A gente pode ter troca diferente com aquele mesmo objeto. E eu enxergo o objeto não só como um objeto escultórico que aquele piloto, eu enxergo o objeto como um ser humano que dedicou um tempo da sua vida ali, doando o que ele tinha, para que a gente hoje possa ter e ver esse trabalho. Então foi muito dessa questão. Eu pedi ajuda ao Afro-Brasil e ele me ajudou. Ele me acolheu aqui. Porque eu não cheguei, a possibilidade que eu tinha era a natureza, essas árvores. Deu errado. Barrou. O que eu faço agora? Não tem jeito. Eu vou entrar dentro desse museu, quando está lá dentro, e que seja pela greta da porta. Queira eles ou não. Entende? Mas antes disso, houve uma relação de trocar, queira a troca ou não. Que é soltar partículas de pensamento, partículas de silêncio no universo onde nós estamos. Esse é o primeiro elemento modificador. Porque antes de existir a palavra, existe uma carga energética que impulsiona a palavra. Antes de existir a escrita, existe uma carga energética que conduz aquela caneta. Então, eu tento conduzir as coisas dessa maneira. E é a maneira que eu consegui trabalhar melhor. Até mesmo, seja eu sozinho, seja com as outras pessoas, né? E aí nós vamos trabalhando, Gelma. É desse jeito, cara. Acho que você já falou. Porque eu tinha perguntado sobre os elementos, mas eu acho que é sobre isso, assim, no final das contas. Porque tem uma frase que eu gosto muito, né? Que é isso. Você olha o objeto, quando na verdade você olha o que está do lado dele e que você não vê, né? Isso é um princípio em Bodo. E acho que o Okuyenza falava muito isso, né? Que é um curador nigeriano, etc. Mas eu fico pensando nisso, assim, eu acho que a gente podia... A pergunta que eu fiz para a Divânia era sobre os elementos, as coisas, eu acho que já foi. Eu queria abrir, na verdade, agora. A gente ficou muito por aqui. E aqui a gente sabe também que a gente tem um canal, né, de conversa muito mais fácil, muito mais simples. Mas eu queria agora ouvir, eu acho que a Divânia fez essa relação de levar o microfone até aí. Também não sei se é quer falar alguma coisa, se alguém mais quer falar alguma coisa. Você quer falar alguma coisa antes?
Não, é uma pergunta para vocês dois agora, que é da seguinte maneira. É simples. Qual a importância dentro de vocês envolvidos na arte contemporânea Brasil-Mundo, a importância do museu Afro-Brasil dentro de São Paulo e dentro de qualquer espaço que existe nesse mundo? E qual seria as fusões artísticas se os outros universos artísticos de criação ou de espaço abrisse a possibilidade de fusões com essa carga energética maravilhosa que existe? O que vocês acham disso? Eita, eu vou ir direto aqui, essa pergunta é massa porque agora com o aniversário do Afro-Brasil, né, 20 anos, estava pensando, essa é a primeira vez eu acho que eu participo de uma atividade no museu desde que eu parei de trabalhar aqui no museu, que já faz quase, não sei, 9 anos, assim. Então é massa voltar nesse contexto. Eu estava pensando muito na importância do museu recentemente, porque era também um pouco pensar na minha trajetória, no meu trabalho, na maneira que eu penso, como o museu me ajudou a organizar algumas coisas, algumas ideias. O museu ele é uma espécie de laboratório, eu acho. Eu gosto de ver ele assim, tipo, e eu tô falando de uma experiência muito... Claro que a gente poderia lançar isso numa coisa mais macro, mas eu prefiro agora fazer um recorte da experiência que eu vivi aqui com as pessoas e tentar expandir isso. Mas eu acho que nos anos em que eu passei trabalhando aqui, também estava Amanda Carneiro, Juliana dos Santos, Mirella Maria, Márcio, muitas outras pessoas. Eu podia... Renato Araújo, André, assim, eu poderia listar 1 milhão de pessoas, mais ou menos da minha idade, assim. E eu lembro de como o encontro com o acervo, com a coleção... O Hélio, na época, estava pesquisando para a dissertação dele, então a gente se conheceu na biblioteca do museu. Então eu estou pegando essa minha perspectiva, esse meu olhar quando eu estava aqui, isso acho que era mais ou menos 2014, para pensar como aquele grupo de pessoas se formou, como foi um espaço formativo para uma geração de artistas, de curadoras, curadores, pesquisadores, negros, indígenas, afro-brasileiros, afrodescendentes. Eu acho que essa importância é meio impossível de ser dimensionada, medida, sabe? Porque é algo que... É o que você falou das partículas. Eu acho que o museu é um pouco isso, né? Ele solta essas partículas de uma maneira muito invisível, assim, né? Eu acho que se você for perceber como esse lugar geminou, né? Então, partindo talvez da germinação do Emanuel e das pessoas que estavam junto com ele na criação do museu, e todas as outras pessoas que vieram e como elas foram seguindo por outros diferentes rumos, eu acho que o museu parece meio que essa espécie de um coração, um cérebro. A gente pode tentar trazer isso para uma coisa mais fisiológica humana. E a partir daí isso foi germinando diferentes regiões, diferentes lugares. E cada um foi criando as outras conexões possíveis. Eu acho que esse é o lugar. Então, eu acho que é um lugar aberto, um laboratório de experiências, mesmo que ele tenha assim, uma estrutura dura, mas eu acho que ele ainda assim ele é esse laboratório de experiências. Acho que você encontra ele, você se molda e se remolda e remolda ele a partir desses encontros com a coleção, com as pessoas que estão aqui. E daí tem algo muito interessante que agora é um novo momento para o museu, né? Também é quase uma refundação também. Acho que isso quando o museu ele é inaugurado, o Brasil vivia um outro momento, né? Já faz 20 anos, era um outro Brasil. Então acho que o museu também acompanhou essas transformações sociais, educacionais, os abismos também que aconteceram no Brasil ao longo do século XXI. É meio interessante quando você tenta fazer um recorte dessa curta história, né? Como você pode ler a história do cenário cultural brasileiro, artístico, social, a partir da ótica do Museu Afro-Brasil, sabe? Acho que dá para fazer uma linha assim de investigação, meio de pensamento
Tipo, como a gente pode ler o cenário cultural, as práticas artísticas brasileiras a partir do Museu Afro-Brasil, né? E pensando também, claro, que é um museu que está no Sudeste, está em São Paulo, mas com uma coleção que se comunica com a diáspora africana e está num lugar não tão óbvio, talvez, né? Num lugar de poder, mas não num lugar tão óbvio onde muitas pessoas esperariam, talvez, que um museu como esse estivesse. Elementos, assim, meio malucos, assim, tipo, acho que eu estou aqui especulando, porque essa pergunta é bem difícil, mas eu acho que quando eu penso no museu, eu penso como um lugar de experimentação. Foi um lugar de experimentação para mim, foi um laboratório que me fez entender o que eu queria para minha prática. Eu acho que como público, né, muito legal. O Thiago, quando você falou para nossa ideia, eu falei, cara, o Thiago trabalhou lá, né, poderia te dar isso tudo. Como público, eu vejo o museu num papel de vanguarda e que agora talvez seja muito mais evidente isso, né, porque a gente tem todas essas discussões acontecendo, essas urgências, etc. E o museu estava aqui há tanto tempo, uma salvaguarda de uma coisa que hoje está em máxima evidência, né? E eu acho que eu reforçaria, acho que o Thiago falou lindamente, eu reforçaria a questão institucional dessas parcerias. A gente tem um panorama que não está acontecendo na sua casa, no outro museu, e o Afro foi sempre tão aberto e tão disposto e a pensar, inclusive, em questões técnicas, materiais, né? Porque, enfim, envolve as durezas do parque, envolve as questões de conservação de patrimônio, e teve toda essa abertura. E eu acho que é bonito quando a gente pensa que a gente já vive num deserto infraestrutural de cultura no Brasil, né? A gente sabe muito bem, quem trabalha com isso sabe a luta que é. Então eu acho que fica um gesto também, por isso que eu acho que a gente gostou tanto da ideia. Porque já era claro, torna tudo mais difícil, porque tem que envolver um outro corpo, tem que envolver outra questão, tem que fazer reunião. Mas eu acho que o que nos interessou é bom, então isso já dá um pano para a manga para a gente pensar duas instituições juntas. E, claro, o Hélio já estava na instituição, é um amigo nosso, parceiro de trabalho, etc. Então já também era gostoso de pensar isso junto. A gente sabia que o museu ia curtir, mas eu acho que fica também como uma provocação, né, para a gente fazer mais junto, talvez pensar que o panorama da arte talvez tenha que ser maior que o humano, tenha que acontecer em outro lugar, tenha que juntar, ou seja, sempre também arrumar desculpa esfarrapada para a gente estar mais junto, estar mais próximo, fazer as pessoas que talvez nunca tinham vindo aqui virem porque ficaram sabendo dali, ou pessoas que viriam aqui e não atravessariam a rua para ver o panorama talvez fiquem instigados a ir e pensar como que uma coisa que está sendo discutida lá só pode estar sendo discutida lá a esses moldes, porque esse museu existiu nas últimas décadas. E, inclusive, a gente pediu obra para cá, então, eu acho que é um sinal, né, é um sintoma dessa vanguarda desse museu ao longo das décadas e dessa nossa vontade de, acho que, estar mais junto. Então, eu acho que a gente achou muito bem-vinda a ideia do princípio por conta disso, porque eu acho que a gente vê assim, acho que é um assunto entre nós, assim, como que eu acho que da nossa geração, talvez, como que a gente pode criar mais pontes e um circuito institucional, que eu acho que o seu trabalho aborda isso o tempo inteiro, né? Esse circuito energético. Acho que tem algo legal também de lembrar que, se eu não me engano, na última edição do Panorama, o museu também colaborou, né, com a apresentação da Lídia Lisboa, que eu acho que foi aqui, David Jesus, talvez, eu espero que não tenha esquecido mais ninguém, mas então acho que também mostrar que claro, a colaboração dessa edição aconteceu em contextos e maneiras diferentes, mas existe, né, uma conversa, né, como a Ari falou bem no começo, a própria remontagem da mão afro-brasileira, né, os 35 anos da mão afro-brasileira, contou também com uma colaboração intensa entre o Museu Afro-Brasil e o MAN, né? Então acho que as duas instituições têm um diálogo muito forte, assim, né? Tipo, acho que não tem como também pensar modernidade no Brasil sem pensar a mão arte brasileira, que acho que é um pouco do que você estava falando também. É verdade. Tá, então vou passar assim falando. Porque eu acho que pra gente também, que trabalha aqui, que tá aqui todos os dias, porque eu quero você rápido. É isso, acho que pra gente é muito importante também, porque o museu, como, enfim, Thiago falou, né, a gente
ele tem 20 anos, né? Então ele foi constituído a partir de um pensamento, principalmente pensando em Emmanuel, né, que tinha, né, uma coletividade de intelectuais e pessoas que estavam ali ao redor dele. E eu acho que agora a gente está num outro momento, né, que é de pensar essa história que realmente ela reflete, e ela reflete inclusive em trabalhos artísticos, né? A gente vê isso muito visivelmente, assim, nos pontos. O museu ele tem eixos, né? E esses eixos a gente vai ver a produção de artistas negros hoje no Brasil, a gente vai entender que tem um reflexo direto, né? Porque era aqui, principalmente, assim, pensando onde as instituições estavam e que artistas eram esses que poderiam ainda ser considerados artistas, pensando no processo tardio, né? E como eles se alimentavam daqui, mesmo tendo, obviamente, nem todas eram confluências, às vezes muitas dissonâncias. Então, isso que a gente está fazendo agora, eu acho que é só um primeiro debate, na verdade, que eu acho que para a gente, quanto equipe, né, do museu, a gente vai fazer ao longo desses anos que vai passar aqui, mas pensando nesse processo que é muito importante da energia, e talvez do silêncio e do vazio, assim, também que é o processo de oxigenação, né? A gente precisa oxigenar o museu, né, nesse sentido. Pensando que aqui, também, tantos outros, a gente está falando desses objetos vivos, né? E o que seriam esses objetos vivos? Enfim, vou passar para você e vou passar para Obrigado. Gostei muito da sua fala e agradecer ao Germano, porque por coincidência eu encontrei hoje, ele falou da tua fala. Eu gostei muito do teu trabalho lá e fiquei muito curioso de ver aqui. Eu não sabia que o trabalho tinha extensão. Não sei se aqui pode falar muito pouco, mas eu vou falar o que meu coração foi tocado por aquilo que eu ouvi de você. Meu nome é Saulo de Tarso, sou artista e curador e fiz parte da equipe de fundação desse museu. Trabalhei anos seguidos com o Emmanuel, conheci o Emmanuel Araújo, eu tinha 14 anos de idade. Não vou contar tudo, porque senão a história vai ser muito longa. Quando esse museu foi criado, uma coisa que a gente sabia que podia acontecer, porque Emmanuel é um artista de vanguarda, sempre foi, né? É que o museu um dia ia ter uma voz que ia chegar em algum lugar. Então eu não vinha aqui há muito tempo porque era uma dor para mim vir aqui. Então eu acho que eu não piso nesse museu há muitos anos. E da mesma forma como você se sentiu que teria que entrar pela greta, se precisasse, teve gente que foi empurrada pela greta para fora do museu. Então o museu não é um território pacífico. O início da história desse museu teve muita luta aqui dentro, inclusive para que as pessoas compreendessem o Emmanuel naquilo que ele estava colocando, para que esse museu chegasse aqui, né? E eu vim aqui, faço questão de dizer isso para você, Germano, porque a leveza com que você apresentou o panorama, vocês, né, que são os curadores, é muito nova, porque tirou aquela pecha chata, enfadonha, de alguma pedra na porta onde você não pode passar. 1000 graus é demais, assim. Então acho que tem uma transmutação não só da energia, tem algo outro transcendente. E quando eu vi o teu trabalho lá, eu senti a força do alguidar, sabe? O alguidar que a gente coloca debaixo do centro do candomblé, quando você fala da cabeça para cima, né? E você fez um trabalho que eu acho que é um dos trabalhos mais inteligentes que eu já vi em toda a minha vida, mesmo de um escultor. E eu faço questão de dizer isso aqui, porque se a hora é essa, então vamos dizer, né? A inteligência que você teve de alocar as obras nesses lugares onde o Emmanuel transitava, e no tanto que ele também lutou para construir esse museu, né, que ficou sem dinheiro meses, as pessoas ficaram trabalhando aqui sem receber e tal, tem uma longa história, ele tem um papel de vanguarda. Então, por exemplo, aqui aconteceu, você fez uma pergunta que eu me sinto tocado também a tocar um pouco nela, né, porque eu vivi essa história. Quando a gente inclinou as paredes do museu e coloriu todas elas, que era um hábito do Emmanuel Araújo, teve um curador da Bienal de Veneza que veio aqui, se encantou, foi lá e inclinou as paredes da Bienal de Veneza e coloriu. Eu vou chegar no lugar que eu quero chegar para falar tudo que eu quero falar. A exposição Território Ocupado, que lançou a primeira geração do grafite, que bomba hoje no planeta, grafite brasileiro, foi aqui. O Emmanuel foi um cara que trabalhou para todos os artistas modernos de vanguarda na Bahia como impressor e veio vindo, e o que renovou a museologia no país foi ele ter tido a força de reformar a Pinacoteca, trazer o Rodin, depois chamar o Paulo Mendes da Rocha. Quer dizer, tudo que a gente faz hoje tem a ver com o Emmanuel Araújo e com o Edemar de Ferreira. Se não fossem os dois, a gente não faria. Claro que o Emmanuel é um tutano cultural e uma alma muito maior, né?
E uma coisa que vem me incomodando muito, por exemplo, eu trabalhei aqui em algumas sessões, né? Então eu cheguei a manusear os manuscritos da Cabine da Mulher de Jesus para montar, sabe? Foram conversas infinitas. Depois eu fui coordenador da reserva técnica, guardava o Aleijadinho, Santo Antônio do Aleijadinho nas minhas costas. E 2 amigos chegaram aqui falando como você. Eu me lembro como se fosse hoje da fala do Claudinei Roberto para mim na porta do museu. Ele falou assim: cara, tudo isso aí dentro e eu aqui para fora. Eu falei: meu irmão, calma, você vai chegar aqui dentro. Trouxe ele para falar com o Manuel, depois de muita luta, porque ele tentou muito. E hoje ele é quem ele é, já era, mas ampliando muito seu papel. Outra pessoa que chegou aqui, e que eu me lembro muito também de como chegou aqui. E eu falei: Manuel, atende esse cara porque ele é o maior escultor negro de São hoje no país. Se você não atender ele, você vai cometer uma falha. Sidney Amaral já foi embora, foi meu grande amigo, responsável por muitas coisas na minha vida. E aí eu me lembro, por exemplo, né, e falando para todo mundo que está aqui, que o que está acentuado na beleza desse panorama é que o panorama é pura vanguarda. E esse jeito descolado, abnegado, tranquilo com que esse panorama está sendo apresentado, ele contrasta com uma força enorme que esse museu teve que fazer para ser criado. Só que é engraçado que a vanguarda chegou na vanguarda que começou 20 anos atrás. E o teu trabalho, cara, revela isso com uma clareza, uma simplicidade, uma transparência, uma humildade, uma filosofia prática da escultura que eu ligaria com o Beuys, com o Max Herrlest, com o Brancusi. Você é um grande escultor. Eu estou falando isso, eu estou te vendo pela primeira vez na vida, eu já tinha visto o seu trabalho, já tinha ouvido falar de você, e acho que eu não teria outro dia mais adequado para falar isso, né? E então, daqui nasceu o Museu Afro-Americano. Aqui vinham comitivas, Barack Obama, outras pessoas da diplomacia americana, e eu acho que o Emanuel Araújo, o papel do Museu Afro-Brasil só é comparável ao próprio Emanuel, e muita gente veio aqui. Eu atendi muita gente, atendi, por exemplo, o dia o Winton Marsalis, que deu uma aula de artes plásticas, porque os professores deles e dos professores dele no jazz foram pintores de vanguarda europeia que moravam em Nova York. Isso, o que possibilitou foi o Museu Afro-Brasil. O Manuel um dia chegou para mim e falou: atende esse cara aí. Eu fui atender. Então, tem uma questão desse museu que, como artista, né, hoje eu moro fora e vejo o valor que isso tem. Cara, esse museu é a vanguarda total, mas ele não é uma vanguarda da arte, ele é uma vanguarda da antropologia, exatamente. E a crítica de arte não dá mais conta de falar esse discurso, né? E a coisa mais impressionante que aconteceu aqui é desse museu ser um museu em perspectiva, e a coisa mais legal que você falou é que assim, não adianta ter preconceito em ter branco e preto. Não adianta a gente importar um parâmetro cultural que daqui a pouco está colocando branco numa calçada e preto na outra no Brasil, porque isso é um retrocesso, o mesmo retrocesso político que a gente está vivendo. E aqui sempre foi um lugar da arte de todo mundo, evocando a energia espiritual da matriz africana da sociedade brasileira. O Emanuel sempre deixou isso muito claro. Ele brigava com as pessoas, falava: isso aqui não é um museu de arte, isso aqui é um museu da sociedade, da matriz africana brasileira. E a outra coisa que é bonita desse panorama do teu trabalho é que ele gerou uma confluência real. É bem diferente ver o panorama, a tua obra, do que ver a Bienal como a gente viu, porque lá eram caixinhas que colocavam um contexto ideológico político que é importante, mas nas caixinhas. Cara, você quebrou o muro da represa, e eu tenho que dizer que se o espírito que você sentiu de ancestralidade te chamou, é a própria mentalidade da vanguarda afro-brasileira que serve ao mundo, porque só se pode comparar 2 figuras negras no continente americano inteiro do ponto de vista da museologia hoje: Emanuel Araújo e Quincy Jones. O Quincy Jones é um cara que viu isso aqui indiretamente para fazer o museu que ele fez lá. Isso é sério, isso é documentável, isso é falado. Então, assim, sem modéstia alguma, sem acanhamento nenhum, não existe arte brasileira sem sangue negro na arte brasileira desde a fundação do Brasil, praticamente, né? Se a matriz africana começou a chegar aqui depois, o ferro já chegava antes nas caravelas e tudo. E o que tem de legal desse museu não ser um museu de arte, um museu que não oculta a história, ele coincide tudo, é porque ele é realmente um museu da transparência espiritual da antropologia da arte, que serve o mundo. E eu vou te contar outra coisa, meu irmão.
Eu moro hoje na Itália, cheguei lá na pandemia e eu fui morar numa casa na Toscana, que foi construída por um homem que trabalhou para o Albuquerque Pedroso e saiu do Brasil, um italiano, na semana em que a princesa Isabel assinou o leal. Ele foi para lá, construiu um sobrado de modelo baiano. Eu fui morar nessa casa, mas imagina, um brasileiro recém-chegado, que eu nunca imaginei que eu ia passar por essa experiência na minha vida. E lá dentro eu encontrei vários documentos da Bahia, período escravocrata da Bahia, dentro dessa casa. Então é para se ver que a força da matriz africana da sociedade brasileira é maior que a arte, ela transpõe realmente fronteiras oceânicas e quando você fala de energia, não tem cor, somos humanos, teu trabalho é fantástico e eu estou aqui por causa da delicadeza do Germano e da força da sua obra, que não tem na cor da pele uma barreira. Você é um grande escultor e eu estou muito feliz de ter vindo aqui. Eu me arrependeria se eu não tivesse vindo. Né? Então, queria dizer isso. Desculpa se eu me estendi demais. Bom, gente, boa tarde. Eu me chamo Gleice. Só recebendo, né, a provocação de Adivânio, a gente conversa bastante sobre esses assuntos. E tem uma questão que Adivânio traz quando ele fala do museu, que é a palavra serventia, que eu acho muito interessante da gente trazer para esse vocabulário, para que os museus servem. E acho que fazer essas perguntas em contexto de aniversário são sempre, sempre bem-vindo, né? E eu fiquei pensando, na medida que a gente conversava, que ainda bem que nós somos da geração que pode chamar esse acervo de arte, e que eu acredito, né, eu estudei intelectuais, fundadores de museus. O museu ele nunca tem a idade dele, né? Ele nunca tem a idade de sua fundação. Esse museu pode ter oficialmente 20 anos, mas certamente basta a gente se debruçar um pouquinho sobre a história, sobre os escritos de Emmanuel, para entender que esse museu existiu em textos, existiu em gestos de exposição, que ele estava ali sendo gestado e que não é à toa que ele está no locus da comemoração do modernismo, que é o Ibirapuera, que é um lugar que tem Bienal, que é um lugar que tem o MAN, e que, se eu fosse dizer qual é a principal contribuição para esse museu, eu diria que é a de nomear, né, dar um nome para essa produção, dar um nome de afro-brasileira e, principalmente, tirar essa produção como um anexo de uma narrativa do modernismo paulista, né, do modernismo do Sudeste. Então, é muito importante, acho que quando a gente vai falar desses assuntos, a gente fica muito nas dimensões políticas, das redes, dessas contribuições, mas acho que é importante a gente olhar também para a dimensão de autoria, da coragem desse pensador, de nomear essa produção e de entender que existia sim uma singularidade estética que ele está chamando de afro-brasileira e que essa singularidade ela não é um anexo, né? Ela tem sim os seus próprios critérios e os seus próprios parâmetros, um jeito específico de pensar a arte que talvez Emmanuel tenha sido ainda da geração da transição, de pensar isso aqui como antropológico, mas nós somos da geração que pode pensar isso aqui como arte. Então, acho que a função desse museu é atualizar o modo como a gente nomeia essa produção e que tem em Emmanuel a sua gênese, né, uma vida de nomeação, mas tem na gente as novas formas de dizer e de contar e olhar para esse acervo. Bem, eu vou... Acho que a ideia da conversa é que a gente passasse mais ou menos esse tempo aqui conversando, assim, uma hora, mas eu queria que você finalizasse. Pode ser? Ou nunca finalizasse, né? Assim, se alguém quiser manifestar alguma coisa, sente-se à vontade, tá aqui. Tá bem? Alguém quer falar alguma coisa? Ou... Então, eu queria agradecer de novo a presença de vocês aqui, que tirou esse tempo da vida
para ouvir a gente e manifestar. E agradecer todas as instituições, agradecer Papai do Céu, e que isso não acaba aqui. Isso aí é uma semente plantada e uma energia lançada. Espero que ela se multiplique, cada um no seu tempo, cada um da sua maneira. E é isso. Eu vou continuar meu serviço. E se eu puder servir alguma coisa na vida de alguém aí, pode contar comigo. Entende? E muito obrigado a todos.